Esse vídeo é uma compilação de vários pequenos trechos das aulas do meu curso Projetos de Estampos 1, onde eu crio ali um projeto de uma ferramenta de dobrar e furar do zero, com todas as etapas de cálculos, conceitos, fundamentos e modelamento 3D que envolvem esse trabalho. Aqui são pequenos frames, pequenos trechos que eu pensei quase que aleatoriamente das muitas aulas desse curso. O curso inteiro ele tem ao todo 33 aulas e carga horária total de 20 horas, além da apostila de apoio em PDF também. E eu tenho também outros cursos. Se você gostar desse tipo de vídeo, me ajude a saber aqui nos comentários para que eu possa fazer dos outros cursos também. E se você quiser conhecer o curso Projetos de Estampos 1 completo, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá então! Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do módulo 1 do curso Projetos de Estampos. Eu sou Adriano Lopes e eu vou estar com você durante todo esse passo a passo. Olha lá, blank aberto, produto desenvolvido, ele desdobrou a peça. O que é a penetração de corte? É o quanto o punção de furação vai avançar desde o momento que ele toca a chapa. Nessa aula especificamente nós vamos iniciar a etapa de cálculos. É uma etapa um pouco chata, porém é necessário que você passe por ela o quanto antes no seu projeto, tá? Vamos começar pela força de corte aqui, que é mais fácil, tá? O que a apostila diz? Para recortes e furações, a fórmula é 7% da força de corte no mínimo, tá? Vai avançar uma certa quantidade, que nós não sabemos ainda, até que a dobra esteja feita. O nosso interesse no momento é saber o curso do pisador. Agora, para saber o curso do pisador, eu preciso saber o curso de trabalho dos punções. E essas cores, elas indicam que tipo de carga essas molas concedem para o nosso projeto. Mas esse é o meu ponto de partida. Perceba, pessoal, a gente vai tomando decisões que podem ser modificadas ao longo do projeto. Então, tem o perfil, tenho a espiral, agora a gente vai fazer o sólido propriamente dito, montagem. Lembrando que são 4 molas, então vou colocar isso aqui, ó, Ctrl apertado arrastando, estou multiplicando aqui no SolidWorks. Sempre inicie pelos componentes internos, por aqueles componentes do miolo, sempre projetando de dentro para fora. Voltando aqui, veja, 5 milímetros de altura para esse modelo de punção. Ele utilize punções o mais curto possível. Por quê? Vou partir com 80 milímetros, se necessário. Vamos mudar isso depois. Os punções, o mais comum é que a gente fabrique com o material VD2, tá? É o SAE D2, é o mesmo material. VD2 é a nomenclatura da Villares, que é fabricante no Brasil, tá? SAE D2 é a norma SAE. E uma têmpera recomendada de 56 a 60 HRC. De onde vem essa informação? Lá do site da Villares, tá bom? O fabricante recomenda essa têmpera, então, para segurar o impacto do punção. Pode ser que ela trinque se você forçar demais a têmpera da placa de choque, tá bom? Pronto, olha lá. Conjunto completo. Agora veja o seguinte, quando eu outra definição que nós já vimos, eu falo dela rapidamente de novo, é esse paralelo da dobra. Essa distância aqui, né? Por que isso aqui tem que ter 98,8? A pessoa lá da usinagem começa a achar que essa medida é extremamente importante, porque ela é tão quebradinha assim, e na verdade não é. Então a gente ajuda, a gente melhora isso daqui. Olha lá, fica mais bem acabado assim, né? Não fica aquele... Tá? O segundo requisito que a gente precisa levar em consideração são as guias desse pisador. A localização desse pisador é algo importante, é necessário que a gente cuide disso, porque ele é um componente flutuante. Veja, durante o trabalho da ferramenta na prensa, isso aqui fica flutuando. Então é interessante que a gente vá equilibrando, trabalhe um pouco de um lado, um pouco do outro. Então a gente poderia sim colocar alguns insertos aqui, ó. Não necessariamente fazer toda a matriz com um material nobre. Então, levando tudo isso em consideração, eu chego à conclusão que eu posso colocar os parafusos aqui dentro mesmo da região do produto. Porque veja, pessoal, se eu chegasse à conclusão contrária, eu teria que aumentar essa matriz, por exemplo assim, para jogar os parafusos aqui fora da região do produto, para não haver marcas no produto.
Então, eu tenho que dizer que existe uma simetria aqui. Eu já vou aplicar uma contra-inversão, tá? Nessa aula, o nosso assunto será estouro da chapa e folga de corte, que era aquela que eu te mostrei com alívio cônico. Veja, a gente tem um ângulo na passagem do retalho aqui. A matriz já está alojada. O que está faltando é a passagem do retalho aqui, né? Nesse momento, ainda não tem passagem do retalho. Bom, duas questões eu falei que eu ia comentar com você. Uma delas é essa questão da altura. A outra diz respeito a esse formato aqui. Muita gente se incomoda com o fato da gente ter um alojamento em oblongo e uma chaveta retangular assim. Porque fica feio, né? Fica esse vazio aqui. Para finalizar essa aula, eu só quero te lembrar que eu estou deixando essa matriz para que você faça o download opcionalmente, tá? Se você quiser, você desenha do zero, assim como eu fiz aqui. O assunto dessa aula será o início da confecção dos localizadores do nosso blank. Vai fazer assim nesses com regulagem. Agora, esses pinos fixos, o mais comum é que ele fique sobre o próprio berço, finalizado o nosso localizador com regulagem. Eu disse que todos os localizadores seriam iguais, então a gente vai replicar isso aqui agora para todos os demais. Veja. Perceba o seguinte, esse parafuso está totalmente alojado dentro do componente. Então esse parafuso dificilmente vai nos atrapalhar na confecção do projeto. Agora esse aqui é outro caso. A cabeça do parafuso está totalmente para fora do componente. Isso pode se tornar um problema. Nesse momento nós já temos a parte interna da nossa ferramenta, o que eu chamo de o miolo da nossa ferramenta, bastante avançado, e já é interessante que a gente entre aqui com bases inferior e superior, tá? Agora abaixo eu tenho que deslocar 3 milímetros. Então essa medida de 43 passa a ser 40, tá? Somente essa daqui eu já tenho uma contra-inversão. Nós precisamos, sim, no projeto, pensar em como a ferramenta será transportada, tá? Não somente transportada, mas também prever que o pessoal tem que fazer a abertura dessa ferramenta, ou seja, remover a parte superior e também girar essa parte superior para poder colocar sobre uma bancada e fazer manutenções ou até mesmo durante a primeira montagem da ferramenta, tá? Agora, nesse momento, ainda não há nada que faça a limitação desse pisador em Z, no eixo Z. Também são conhecidos como tirantes, tá? No mundo da ferramentaria, da estamparia. Esse é o resultado, né? A condição final que nós temos aqui. O parafuso não pode ultrapassar essa face, na verdade é uma pequena folga de segurança. O curso exatos 16 milímetros que nós calculamos. O assunto dessa aula será elementos de guia aqui do nosso projeto. Não é legal que a gente confie na guia da própria prensa. Outra medida importante é essa daqui, ó, medida F. O que é a medida F? É aquela altura que nós medimos lá no nosso projeto, de 175 e alguma coisa. Perfeito, vou salvar isso daqui, vou fechar e vou salvar, né? E agora a gente vai posicionar essa coluna sobre os limitadores de altura da nossa ferramenta, que não tem nada a ver com esses limitadores que nós já inserimos aqui. Esses são os limitadores de curso do pisador, tá? Então, aqui onde tem a rosca, obviamente, encontra a face da base. Agora, qual a necessidade de colocarmos um calço fixo na ferramenta? Eu quero levantar aqui, junto com você, pelo menos 3 motivos que nos levam a inserir calços nas ferramentas. Primeiro, agora eu vou olhar de planta. E eu vejo ali, ó, o limitador exatamente sobre o apoio que eu coloquei lá no fundo. Olha lá, aqui a mesma coisa. O que é legal colocar também aqui na montagem do nosso calço é a representação da solda. A espiga é um componente, é um acessório que auxilia na fixação da parte superior da ferramenta no martelo da prensa em algumas prensas, tá? Então não é uma opção sua. Você precisa verificar se a prensa trabalha com espiga ou não. O assunto dessa aula será a confecção de uma calha para extração do retalho aqui da nossa ferramenta. Lá na prática, a chapa perfurada ou aquela grade vai permitir que a gente enxergue as coisas lá dentro também de alguma forma, né? Tá bom, pessoal? Finalizando então o assunto dessa aula, esse é o padrão que eu costumo utilizar. Não é obrigatório utilizar sempre 5 milímetros.
Mas para parafusos até o M10, por exemplo, eu tenho feito assim, 5 mm de rosca, 5 a mais de furação. Acredito que é isso, acredito que não tenha faltado nenhuma furação, nenhuma fixação na parte inferior. Acredito que o nosso 3D esteja finalizado nesse momento. Na próxima aula a gente ainda vai tratar de algumas boas práticas. Nessa aula nós vamos tratar de algumas finalizações que o nosso projeto precisa. Embora nós já tenhamos o 3D todo completo, isso não quer dizer que o projeto já está totalmente pronto para envio ao cliente, por exemplo. Bom, eu quero fazer aqui um breve resumo do que nós vamos ver nessa aula. Vamos elaborar a lista de materiais aqui do nosso projeto. Essa lista é um documento para a compra da matéria-prima bruta para os componentes que serão usinados, também dos componentes padronizados, standard, e também dos elementos de fixação, parafusos e pinos de guia. Tá? Nós já fizemos um trabalho de limpeza na aula passada, então eu dividi a tela para ficar mais fácil da gente enxergar as coisas aqui. Tá? Nessa aula nós vamos iniciar o detalhamento 2D do nosso projeto. E nas próximas aulas nós vamos fazer 2 tipos de desenhos de detalhes propriamente ditos. É isso, pessoal. Acredito que tenha ficado claro o objetivo dessa folha aqui, que é o foco principal dessa aula, tá bom? Vamos partir agora então para o desenho do calço inferior, montagem do calço inferior. Uma nova... Pronto, resolvido. Tudo com uma casa decimal e aqui também. Nessa aula eu quero te informar que eu estou deixando esse detalhamento completo em PDF no nosso link para download, está abaixo dessa videoaula. Guarda aí para você como referência, tá bom? Porque de repente você precisa fazer detalhamentos futuros, quer buscar alguma informação e não necessariamente você precisa buscar isso na videoaula. Guarda o PDF com você, tá? Se você chegou até aqui, parabéns. Agora a mesma vista, né? Porém em corte. A gente vê o punção central. Veja que o pisador é o primeiro a tocar a chapa e depois chega o punção de dobra. No final acontece a furação. Tudo da forma como nós já tratamos em todas as aulas no decorrer do curso, tá? Estou apenas te apresentando o resultado. Uma outra vista, agora repare as molas sendo pressionadas. Elas chegam com a pré-carga e elas finalizam no fim de curso com aquela carga recomendada, com aquela pressão recomendada lá no catálogo do fornecedor das molas. Aqui a gente vê os limitadores de curso, tá? Repara lá no tubo limitador que nesse momento o pisador ele está literalmente pendurado na parte superior da ferramenta através do tubo com a arruela. Quando a ferramenta continua a fazer o seu trabalho, o martelo da prensa vai descendo, a gente tem aquela distância de 16 milímetros que nós calculamos lá no início do curso. Depois tudo volta ao normal, o pisador passa a ser retirado. Agora um outro vídeo e a ferramenta cortada exatamente na região das colunas de guia. Observe a coluna do lado esquerdo principalmente, tá? Veja, no momento em que o pisador toca a chapa, a ferramenta já deve estar guiada. Olha lá, a gente já tem a coluna de guia atravessando bastante da bucha, da forma como nós já conversamos. No final de curso da ferramenta, a coluna atravessa completamente a bucha, limpando a bucha, como eu já te expliquei também, e depois a ferramenta passa a abrir. Tem gente que acredita que a coluna não pode escapar totalmente da bucha. Isso não é verdade, tá? Isso pode acontecer, mas no momento da estampagem, a gente tem aquelas relações que eu já tratei lá nas videoaulas em questão. A gente tem uma vista geral da ferramenta, né? Veja que a ferramenta fecha lá nos limitadores de altura, você já conhece esses componentes, depois ela abre novamente. Observe também o retalho caindo lá pela calha, né? O retalho da furação. Então é isso, lembre-se, se você quiser conhecer o curso completo, o link está na descrição desse vídeo.